Como escreveria o episódio de Natal de Doctor Who? A ideia seria o episódio servir como um final para a série, amarrando pontas soltas e deixando pontas abertas para toda uma nova lore a ser construída. Ao escrever a história, levei em consideração fatores como o orçamento, que definitivamente terá um consideravelmente menor, e tempo de duração do especial, que geralmente tem 1 hora, além de elenco e efeitos visuais. Eu geralmente não escrevo fanfics, mas já que me pediram algumas vezes, então vamos lá. O episódio começaria logo após a regeneração, com a doutora checando como ela está agora, falando sobre ser mulher de novo, mas ela rapidamente diria que reconhece essa voz e olha para o console que espelha a sua cara, onde ela irá falar Rose. Ela irá se questionar sobre, mas depois diria Rose, não, Bad Wolf. A partir daqui seria estabelecido que ela não seria a 16ª doutora, mas a Bad Wolf Doctor. Mas aqui ela passa minimamente a entender sua identidade, ela tem uma visão da Susan, pedindo para encontrar ela, que ela precisa de ajuda. A doutora irá falar Susan, e então a TARDIS irá colapsar com a doutora fugitiva se teletransportando com feridas no corpo. A doutora iria perguntar o que ela está fazendo em sua TARDIS, e a doutora fugitiva iria explicar que teve que fazer uma fuga rápida dos funcionários do chefe, que ele está caçando todas as suas encarnações. A doutora ficaria se perguntando o que está acontecendo até que ela teria um novo colapso mental. No colapso mental teríamos cenas de companions, até então exclusivos de alguns dramas, como Bernice Summerfield e outros. A doutora iria falar que havia esquecido deles. Ela se culpa por ter esquecido deles e se pergunta por que esqueceu deles. Ela irá desnorteada perguntar o que está acontecendo e irá reclamar que é muita coisa para processar pós-regeneração e que geralmente ela iria tomar um chá ou ia dar uma dormida e não teria que resolver um problema temporal com a 007 espacial. A doutora fugitiva irá explicar cambaleando, mexendo na TARDIS, mostrando que está havendo um caos temporal de linhas temporais ramificadas, onde elas estão começando a colapsar, causando essa interferência de memórias por alguma razão, e ela acredita que a razão seja as ações do chefe de um hotel temporal. A doutora irá se lembrar da Anita e dizer que tem que ir lá ajudar a ela. Ela não pensa muito ao tomar curso para o local, e então ela irá pedir desculpa internamente para a Susan por demorar mais um pouco. No momento que ambas pousam no hotel, diversos seres como Sontaran, Cyberman, Dalek, Silêncio e Anjos Lamentadores irão se teletransportar para Darts, rendendo ambas, onde a doutora fugitiva irá falar sobre ter sido uma das ideias mais estúpidas que ela já viu. E a Bad Wolf Doctor iria falar sobre recém estar regenerada e que a culpa era dela de não ser a mais sã da situação. Nisso veríamos uma pessoa entrando na TARDIS, que seria um homem, poderia ser um ator qualquer ou um retorno. Ele iria chegar falando que estava esperando a sua chegada. A doutora iria perguntar se ele era o chefe, que ela ouviu falar há pouco. Ele iria dizer que sim, mas que poderia chamá-lo de outras coisas, como Gus, fazendo referência à múmia do Expresso Oriente, ou chamá-lo de Ministro da Guerra, Ômega ou até mesmo Doutor, mas que ele prefere Valeyard. A doutora irá falar que não era possível, que ela conheceu o Valeyard, que não tinha essa cara. Nisso ele iria brincar dizendo que era apenas um rosto emprestado. Afinal de contas, ele não poderia se dar ao luxo de ser detectado por ele mesmo. A doutora perguntaria de Anita. Ele então falaria que ela está de licença maternidade, que ele não é um monstro. Ele convidaria então ambas para um passeio. Elas sairiam da TARDIS e veríamos várias cápsulas com pessoas dentro. Não veríamos essencialmente as pessoas, mas veríamos itens de figurino que nos indicariam ser companions e doutores. O Valeyard começa um discurso falando que finalmente seu plano de séculos estava na reta final, que ele bagunçou propositalmente a vida da doutora, fazendo-a crer que poderia ter uma mãe humana, fazendo-a crer que poderia ser o Ômega, pagar de sua memória companions preciosos e até mesmo criar linhas do tempo ramificados, onde ela nunca se regenerou em determinadas encarnações. Dessa maneira, fazendo alusão aos spin-offs de Doctor Who, tivemos versões envelhecidas e explicar o cânon dos audiodramas e quadrinhos. E a doutora pergunta o porquê dele ter feito isso, então ele responde, primeiro para garantir sua existência, pois se ele não tivesse bagunçado e ramificado as linhas temporais, ele jamais teria existido, já que em uma das linhas dos tempos ramificados o doutor se bigenerou nele. Mas como consequência dessas linhas temporais, a sua existência está se apagando, e para garantir ainda a sua existência e a vida eterna, ele criou uma máquina que irá absorver todas as energias de linhas temporais para garantir a existência apenas de sua linha temporal, e para isso ele só precisava recolher todos os doutores e companions que contêm energia temporal do vórtice temporal da TARDIS como uma pilha. Ambas doutoras dirão que isso é loucura, mas ele então diz que a única forma de continuar existindo é garantir a existência desses aliados, onde ele aponta para os inimigos da doutora, que fazem parte de sua linha temporal. O Valeyard irá ligar a máquina referindo a todos nas cápsulas e as doutoras. Nisso teremos uma montagem onde veríamos voz dos doutores Unbound e eles se dissipando, assim como aventuras de outras encarnações. A Bad Wolf Doctor irá começar a chorar, sentindo que todos eles estão morrendo e lamentar sobre todas essas vidas. Nisso o Valeyard irá levar um tiro fatal de Sontaran. Esse mesmo Sontaran irá dizer para as duas se abaixarem, então uma bomba vertical irá desintegrar todos os inimigos. A Bad Wolf Doctor iria perguntar quem era, e então a Sontaran iria tirar o capacete, se revelando como a Susan. Susan iria reclamar sobre a doutora demorar para encontrar ela, então ela mesma decidiu encontrar a doutora. A Bad Wolf Doctor iria abraçar ela pedindo desculpas e dizendo que sentiu saudades, e a Susan também diria que sentiu, mas então elas iriam ser interrompidas pela doutora fugitiva, dizendo que o momento é lindo, mas que eles precisam desligar a máquina. As três tentam mexer, mas então o Valeyard, em seus momentos finais, iria rir dizendo que é impossível impedir um processo e morreria rindo, se desintegrando. As doutoras iriam dizer que tem que haver um jeito de impedir. A doutora fugitiva diria que sim, ela tem.
Ela iria mexer alguns fios, criar uma areola e explicar que ao conectar seu cérebro ao computador, iria aumentar o processamento, permitindo a máquina parar com o processo de apagamento de linhas temporais e iniciar uma fusão. A Padwolf diria que isso se tornaria uma loucura, toda a história delas e de todo esse universo viraria uma bagunça, onde a doutora fugitiva iria rir e dizer que a vida de todo mundo já é uma bagunça por si só. Ela ligaria a máquina, então iria começar o processo de fusão. Susan iria dizer que está funcionando, as coisas estariam funcionando bem, mas então tudo iria começar a se desfazer e a doutora iria dizer que falta energia temporal. A doutora fugitiva olha para ela e diz que sabe o que elas têm que fazer. A doutora reclama que recém conseguiu esse rosto, não teve nem tempo de trocar de roupa, mas diz que não tem jeito. Ambas começam a energizar o aparelho com energia de regeneração, e funciona, mas novamente parece que as coisas vão dar errado. Mas então a Susan irá segurar a mão da doutora, e a doutora irá dizer que ela não, e a Susan iria dizer que tá tudo bem, que ela teve uma vida muito longa. Depois veríamos uma grande explosão espacial, entendendo que houve uma fusão de linhas temporais e um clarão. Depois teríamos uma cena no deserto, com a doutora Padwolf segurando um bebê. Ela andaria até a casa de madeira, seria recebida por uma jovem, onde ela diria para cuidar desse bebê como se fosse seu filho. A senhora iria se recusar, mas então a doutora iria cochichar algo em seu ouvido, e então a senhora iria aceitar cuidar da criança. A doutora então iria se despedir do bebê, e teríamos um POV do bebê abrindo os olhos, indicando que esse é o primeiro rosto que ele vê em sua nova existência, amarrando que o primeiro rosto visto é o último rosto usado dessa era. A doutora voltaria para Tartarus, dessa vez com a Susan esperando e perguntando se aquele bebê era a doutora fugitiva, e a doutora diria que sim, que possivelmente toda a bagunça temporal e a energia de regeneração resetou por completo seu corpo, reduzindo a um bebê, ao se regenerar e que possivelmente isso apagou todas suas memórias antecessores. Ela irá olhar para o console, se olhar e então ver sua mão brilhando. A Susan irá segurar a mão dela, que também está brilhando, agradecendo por ela dar mais uma vida para ela. A doutora irá brincar dizendo que a recém-encontrou não poderia perdê-la de novo, dar algumas regenerações era o mínimo, mas que agora, com todas essas alterações temporais, ela não saberia dizer quantas regenerações ela tem, de fato, ou se ainda há um limite. Ela então abre a porta da Tartarus e vemos um espaço gigantesco, mas ela diz que mesmo com essa confusão, muitos planetas destruídos pelo Flux retornaram, assim como vítimas da Guerra do Tempo, e a bigeneração parece que nunca aconteceu. Ela comenta sobre o quão bizarro aquilo foi. A Susan pergunta sobre as memórias que ela tem, mas que ela não sabe se são reais, e a doutora dirá que essa será a parte divertida da nova jornada delas. Conhecerem sua própria história. Já que tudo agora está tão incerto, elas falam então delas irem para casa. A Susan irá dizer que recém saíram de Gallifrey, e a doutora irá responder que é para a nossa casa. A Susan irá sorrir e perguntar se pode fazer mais uma pergunta, onde a doutora dizer que é para ser rápida, não é saudável para Darth segurar tanto tempo assim a regeneração, e comentar que tinha esquecido que ela era um pouco irritante. A Susan fala que o colapso Valiant gerou uma enorme energia temporal e se pergunta onde foi parar tanta energia que restou. A doutora irá parar para pensar e teremos um corte, onde veremos no meio do espaço várias luzes se juntando e formando uma criança, e essa criança caindo em um buraco negro. A doutora irá dizer que não sabe, mas espera um dia ter a resposta. As duas começam a brilhar muito forte, ela diz que não dá mais para adiar. As duas seguram as mãos, Susan chora dizendo que está muito feliz em reencontrá-la, onde a doutora dirá, eu disse que iria voltar, não disse. As duas começam a se regenerar, as duas se abraçam e então vemos do lado de fora a TARDIS pousando no ferro velho e um clarão saindo da TARDIS. Temos uma finalização parcial. Temos nos créditos todos os atores que interpretaram o Doutor, assim como Companions. Depois temos uma cena pós-crédito da senhora com o bebê, onde ela olha para o bebê e diz, eu vou te chamar de... E então o episódio irá se encerrar, permitindo assim tudo de uma certa forma ser canon na lore de Doctor Who, permitindo uma grande expansão de áudios da Big livro e quadrinhos da mesma forma que enquanto serve de história de origem do Doutor é ao mesmo tempo seu final. Dessa forma, o próximo showrunner tem carta branca para fazer o que quiser na próxima temporada, envolvendo elenco e narrativa, além de ter a dupla clássica de volta e permitindo histórias dentro de uma estrutura Sherlock e Watson que as pessoas amam, evocando a nostalgia da dinâmica avó e neta, assim como podendo trazer um frescor para a série. Mas o que achou do meu final?